Verdade que você precisa saber. Pastor Pedro Valdemar Dias, presidente da Igreja Verdadeira do Nosso Senhor Jesus Cristo, Ministério da Unicidade. Se você deseja adquirir este CD ou outros estudos, favor ligar 031 operadora 33339181 ou através do endereço Rua Maranhão, número 37, Bairro Industrial, Contagem, Minas Gerais. CEP 32-230-440. Verdade que você precisa saber. Prezados irmãos, prezados ouvintes, muitos desprezam a verdade e ficam enlaçados na mentira. Mas vamos ver um pouquinho aqui o que a Bíblia diz com respeito à mentira e quem é o maior inimigo do homem. Vamos falar um pouco sobre o maior inimigo do homem. O maior inimigo do homem é o diabo, o pai da mentira. Está escrito em João 8,44. Em João 8,44 diz que ele é homicida, mentiroso, pai da mentira. Quando ele fala de mentira, ele fala do que ele é próprio, porque é pai da mentira. Nunca se firmou na verdade. Meu amigo, meu irmão, você não deseja firmar na verdade? Vamos ver um pouquinho mais o que a Bíblia disse. Aqui diz a palavra de Deus que o diabo, ele é enganador. Ele é enganador e você quer continuar enganado? Nós não devemos enganar, nós não devemos ficar enganado, ser enganador, porque isto é procedência maligna. Ele não conseguiu o que queria com o sangue dos inocentes, os mártires, com todo tipo de covardia. Ele queria acabar com o evangelho verdadeiro. Quanto mais matava, mais a igreja de Deus crescia. O que fez ele então? Deu meia volta. Viu que não adiantava matar os crentes amigos da verdade, os unicistas. Qual foi a sua próxima estratégia? Sim, a sua grande arma foi a mentira. Assim ele conseguiu formar uma religião e que dela fosse filha todas as outras denominações. Os apóstolos eram perseguidos por causa do nome de Jesus Cristo. Isso está escrito em Atos capítulo 5, verso 40 a 42. Nós vemos ainda em Atos 5, 27 e 28, quando foi proibido pregar no nome de Jesus, né? Prezados irmãos, foi proibido pregar em nome de Jesus. Levantou Satanás com toda fúria contra o nome de Jesus. Entrou Satanás no coração dos religiosos para apagar o nome de Jesus Cristo. Veja em Atos capítulo 24, verso 5, Paulo pregava a doutrina do nome, Paulo pregava a doutrina verdadeira, e ele foi chamado de peste. Está escrito em Atos capítulo 24, verso 5, porque ele seduzia o povo para a seita dos nazarenos, e Jesus Cristo era nazareno. Vejam, prezados irmãos, como o diabo fica nervoso quando se prega o verdadeiro nome, o verdadeiro evangelho, evangelho pleno, o evangelho puro, o evangelho da verdade. Arrumando para os seus adeptos uma doutrina chamada Santíssima Trindade. Este vocabulário não se encontra na Bíblia. Se Deus é uma Santíssima, então Deus é feminina. Tem base para isso? Deus agora é uma Santíssima? Prezados irmãos, passa a refletir um pouco para você ver se confere com a Sagrada Escritura. Esta falsa doutrina organizada no ano 325 por um concílio em Niceia. Isso se acha registrado no dicionário da Bíblia Católica, edição Barça, na página 141, traduzida pelo padre Antônio Pereira de Figueiredo. Tenho em mãos esses documentos. Para dar entrada a esta doutrina, teriam que acabar com os seguidores de Jesus Cristo. Foi o que fizeram, matando inclusive o próprio Senhor Jesus. Mataram João Batista, cortando a cabeça. Mataram
Tiago a espada, mataram Estevão a pedrada, e assim, pelas histórias, mataram os outros crucificados até de cabeça para baixo. Prezados ouvintes, o diabo ficou irado, porque o nome de Jesus ia crescendo a cada dia. Na Bíblia não diz: podereis servir a 3 senhores. A Bíblia não disse isso. A Bíblia diz: não podereis servir a 2 senhores. Está em Mateus 6:24. E como você serve a 3 senhores? Deus não precisa de ajudante. Está escrito em Apocalipse 1:8 que ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Ele é o todo-poderoso. Não tem ninguém mais poderoso do que ele, não. A idolatria é condenada por Deus. Está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 5. O que é idolatria? É crer em mais de um Deus. Muitas vezes nós vemos hoje o mundo aí sendo condenado porque tem lá na sua casa uma idolatria. Mas o povo que anda pregando isso também é idólatra, porque crê em mais de um Deus. Se você crê em mais de um Deus, você pode crer em 1000. Quantos deuses você quiser, você já é idólatra. E os idólatras não vão entrar no reino dos céus. Veja o que está escrito em Êxodo capítulo 20, verso 1 e 2. Viu? Veja bem, a unicidade começou ali. Viu? A recomendação de Moisés nos 10 mandamentos. Não haja outro Deus além de mim. Você sabe qual é o primeiro e maior mandamento? Qual é o primeiro e maior mandamento? Você já sabe? É ser unicista. Está escrito aonde, pastor Pedro? Está escrito, meu amado irmão, em Marcos 12, 28 a 32. Marcos 12, 28 a 32. Um escriba ouvia Jesus discutir com os judeus. E vendo que discutia e respondia bem, perguntou: mestre, qual é o primeiro e maior de todos os mandamentos? E Jesus disse: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isto é a palavra de Deus. E a sua palavra, será que confere com a palavra de Deus? Se perguntar você vai dizer que é 3. Eu perguntei Jesus, ele falou que é 1. Viu? Aqui diz a palavra de Deus: vinde a mim e não a nós. Não está escrito em Mateus 11, 28? Vinde a mim. Jesus falou: vinde a mim. Por quê? Porque ele não dá a sua honra para outro Deus e nem seu louvor para as imagens de escultura. Está escrito em Isaías 42, 8. Se ele falou: vinde a mim, os outros não têm glória. Se tem outros, não tem glória. Disse ainda: estou convosco. Está escrito em Mateus 28, 20. Por que não falou estamos convosco? Porque não era 3, não era 4, não era 5, não era 10. Mas ele disse: estou convosco. Prezados ouvintes, vamos refletir o peso da palavra, o valor da palavra de Deus. E ele disse: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Jesus, ele disse isto: eu estou no meio deles. Prezados irmãos, ele não falou que nós estaremos no meio deles, mas eu estou no meio deles. Jesus Cristo, ele é o único Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E está escrito que o maior nome no céu e na terra é o nome de Jesus. Está escrito em Filipenses 2, 8 a 11. Todo joelho vai ter que dobrar diante de Jesus. Toda língua vai ter que confessar que ele é Deus. 3 mundos vai ter que dobrar o joelho diante dele. Os deuses que tiver lá no céu, se tiver mais Deus lá, vai ter que dobrar. Mas é os anjos. Os homens aqui na terra tem que dobrar. E o diabo lá no inferno, debaixo da terra, tem que dobrar também. E tem que confessar que ele é Deus. Você confere aí, Filipenses 2. Pode pegar do 10 a 11, você vai achar. Amém? Prezados ouvintes,
Você não pode ficar com informações de terceiros, mas vamos pegar o que diz a Bíblia. Os deuses deste século cegaram o entendimento dos incrédulos para que não raiasse neles a luz do evangelho da glória de Cristo. Qual é que esses incrédulos? Não são ímpios, não. São incrédulos que não querem crer na verdade. Muitas vezes querem ser crente. Querem possuir um cartão de membro, uma Bíblia, uma harpa, etc, etc. Mas não querem empunhar a verdade. Prezados irmãos, diz a Bíblia Sagrada que o evangelho é a verdade. Jesus Cristo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem. Jesus Cristo batia no seu próprio peito naquela hora. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas alguém até fala aí, ninguém vai. Mas isso não é a verdade. São incrédulos que se dizem ministros do evangelho. Veja Gálatas 1, 8 e 9. Gálatas 1, 8 e 9 recomenda que se alguém pregar um outro evangelho, seja anátema. A palavra anátema quer dizer maldito. Se alguém pregar algum outro evangelho que nós não anunciamos, diz assim o apóstolo Paulo, que nós não anunciamos, seja anátema. Se o anjo do céu baixar e anunciar outro evangelho, rejeita ele, porque é maldito. Estão de mãos dadas com a grande prostituta do Apocalipse. Veja agora Apocalipse 3, 15 a 18, e capítulo 18, 1 a 5, e Apocalipse 17, 4 a 6. Os unicistas recomeçaram no século 17 na Polônia e na Hungria. Na Inglaterra, no século 18, por Joseph Spiliter of Leeds. Acha-se registrado no livro 11, na página 260 da Enciclopédia Bárcia. E hoje os unicistas se acham espalhados pelo mundo inteiro. Os mesmos religiosos que fundaram este ensinamento de Deus em três pessoas são os mesmos que fundaram a Santa Inquisição, a qual confiscavam seus bens e matavam em prisões secretas. Veja a Enciclopédia Bárcia, livro 8, página 30. Isto se deu no século VI. Esta é a mãe de todas as outras que ensinam três pessoas divinas. Deus é três ou é um? Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Mateus 5,37. Vocês ensinam que ele é três e ensinam que ele é um. Isto não confere com a palavra de Deus. Seja unicista. Veja bem o que está escrito em Zacarias, capítulo 14, versículo 9. Naquele dia, ele será rei sobre toda a terra. Um será o Senhor e um será o seu nome. Veja bem, meu amigo, quando você chegar lá no céu, se você for para lá, veja bem, você vai achar um só lá. Um será o Senhor e um será o seu nome. E ele será rei sobre toda a terra. Como é que fica seu ensinamento? Você ensinou durante toda a sua vida aqui na terra. Em Judas, verso 24 e 25, diz que toda honra, glória, majestade e poder é para Jesus. Em Romanos 16, 27, confirma o mesmo. Se você perguntar a Paulo em Colossenses capítulo 4, versículo 1, quantos deuses tem lá no céu, ele vai falar com você que é um só. Vós, senhores, fazei o que for de justiça a vossos servos, sabendo que tendes um Senhor no céu. Em Apocalipse 4:2, João foi arrebatado até o céu, e lá ele viu um trono e viu um assentado sobre o trono. É você que viu três? João foi lá e viu um só. Trindade? Você é da Trindade? Olhe o dicionário. Dicionário português. Olha aí o dicionário português. O dicionário Módulo Silveira Bueno, da língua portuguesa. Veja o que diz. Que a Trindade é ensinada nas religiões pagãs. Você prefere ser um pagão? Você tem preferência para ser um pagão? Continuar sendo um pagão? Crendo numa doutrina que não está escrito na Bíblia? No dicionário Edelbra, página 776, confirma o mesmo. No dicionário 28 Glória, página 830, de igual modo.
E como fica você desviado da igreja de Deus? A igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. Está em Atos 2:42. E os religiosos de hoje? Será que perseveram na doutrina dos apóstolos? Os apóstolos acreditavam em 3 deuses? Os apóstolos batizavam sem nome, como se batizam hoje? Ou batizavam em nome? Eles têm coragem de dizer que os apóstolos estavam errados. Diga então que o Espírito Santo estava errado, porque os apóstolos estavam cheios do Espírito Santo. Está escrito em Atos capítulo 2, versículo 4. Eles são chamados filhos de cães. Está escrito em Isaías capítulo 56, versículo 10 e 11. São cães que não têm força para ladrar. Ama o dormir, o tosquenejar. São gulosos. Prezados irmãos, ser crente não é o bastante. Precisamos ser servos de Deus. Os apóstolos batizavam em que nome? Em que nome que os apóstolos batizavam? Em nome de Jesus. E eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles, eu sei que estavam cheios do Espírito Santo. E você? De você eu tenho minhas dúvidas. Veja em Atos 2, verso 4. Títulos não são nomes. O nome é Jesus Cristo. Pai é título que o filho dá para o pai. Filho é título que o pai dá para o filho. Espírito é porque é um ser impalpável, imaginável, sem forma, sem tamanho, sem nenhuma imaginação. Viu? Agora vejam bem, o nome é Jesus Cristo. Em Atos 4, 12, 10 a 12, presta atenção, Atos 4, 10 a 12, diz que ele é a pedra que os edificadores rejeitaram, tropeçaram nela, mas tornou pedra de esquina, e não tem outro nome, nem no céu e nem na terra, pelo qual devamos ser salvos. Alguém fala que esse povo batiza só no nome de Jesus. Sim, eu não batizo só no nome de Jesus, não, você está enganado. Eu batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, se tem outro nome pelo qual eu posso batizar alguém, você fala comigo, porque eu não achei na Bíblia ainda. Porque pai não é nome, filho não é nome, espírito não é nome. E assim, os seus batizados estão sendo batizados sem nome nenhum. Mas os apóstolos tinham um nome para que batizassem o povo. Vejam isso, amigos e irmãos, em Atos 2, 36 a 42. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E compungiram eles em seu coração, e perguntou a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão de vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz a respeito a vós e a vossos filhos, e tantos quanto estão longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. E os que de bom grado receberam a sua palavra, naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor. Agora eu te pergunto, meu amigo, você é batizado em nome de Jesus? O perdão dos pecados só vem após você ser batizado em nome do Senhor Jesus. E você recebe também o Espírito Santo. Mas você que tem rejeitado o nome de Jesus, talvez você não tenha conhecido nem a oração do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso diz: santificado seja o teu nome. E você tem rejeitado o seu santo nome. O que você tem feito é isso: rejeitado o teu santo nome. Prezados irmãos, passe a meditar. Em Atos 10, 47 e 48, nós vemos aqui que aquele povo já não era nem judeu. Esse povo foi batizado também em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos no verso 44 que eles receberam o Espírito Santo.
O Espírito Santo é para os unicistas que recebem o nome do Senhor Jesus Cristo. Os samaritanos também receberam o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando alguém diz que as batismo é de Pedro, prezado irmão, você está mal informado. Aqui nós vemos que os samaritanos receberam o batismo em nome de Jesus Cristo e receberam também o Espírito Santo. Não foi por meio de Pedro, mas foi por meio de Filipe. Quando creram em Filipe, que eles pregavam acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizava tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão. E ficando de contínuo com Filipe, e vendo sinais e maravilhas que se faziam, estavam atônitos. Ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais tendo oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em o nome do Senhor Jesus Cristo. Prezados irmãos, os samaritanos receberam o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. E você? Eles receberam. E você? Você rejeita? Ou quer receber para ser a noiva de Cristo? A noiva tem o nome do noivo. Você não tem ainda? E aí? Prezados irmãos, é lamentável. Vamos ver aqui os Efésios. Os Efésios também receberam o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. E vejam que eles já eram batizados. Eles já tinham recebido o batismo de João Batista. Aquele batismo era um batismo da época. Era um pré-batismo. Prezados irmãos, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Ao que eles disseram: nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo. Perguntou Paulo: em que sois batizados então? Disseram eles: no batismo de João. Paulo disse: João vos batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em o nome do Senhor Jesus Cristo. E, impondo Paulo sobre eles as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Falavam em língua e profetizavam, e eram todos 12 varões. Se acha escrito em Atos, capítulo 19, de 1 a 7. E nós vemos aqui, prezados ouvintes, uma outra passagem importante. Como se lava o seu pecado? Como lavar os pecados? Atos 22, 16. Não é com água, nem suja, nem limpa, parada ou corrente, pastor culto ou indouto, bonito ou feio, preto ou branco. Prezado ouvinte, nós vemos aqui o segredo como lavar os pecados. Lavar os pecados é com o nome do Senhor Jesus, o qual você talvez não recebeu ainda. Atos 22, 16, disse aqui Ananias a Paulo: por que te detens? Levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o seu nome. Quando você invoca o nome do Senhor Jesus, na hora do batismo, é a hora que você recebe o perdão de seus pecados. Está escrito em Romanos 10, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É no batismo, prezado ouvinte. É no batismo. Não é para você gritar o nome de Jesus e já ser salvo, não. Não é literal, não. Prezados irmãos, sepultados com ele pelo batismo. Com ele, não é com eles não. Romanos 6, 3 e 4. 1 Coríntios 1, 11 a 16. O apóstolo Paulo, ele lamenta quando o povo estava dividindo Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Fui eu crucificado por vós? Vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus que não batizei a ninguém senão a Crispo e a Gaio. Batizei também a família de Estéfanas, se batizei outros não sei. Cristo não me enviou para batizar, mas para evangelizar. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11 a 16. Prezados irmãos, e nós vemos outras referências como Gálatas 3, 27, Colossenses 2, 12, Colossenses 3, 17, Efésios 4, 4 a 6. Até os demônios sabem que Deus é um só. E será que os evangélicos ainda não sabem? Os demônios sabem.
está escrito em Tiago 2,19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. Mas ele não obedece, né? Porque ele é mentiroso, ele é homicida, ele é pai de mentira. Em Efésios 4, diz que há um só corpo e um só espírito. Como é que tem 3 pessoas? Se tem só um corpo e só um espírito e 3 pessoas? Está enrolado esse negócio aí, ó. Viu? Prezados ouvintes, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Quando fala um só batismo, não está dizendo que só pode batizar uma vez. Você pode batizar até 1000 vezes. Se você não batizou no batismo certo, nós temos aqui ele sendo batizado novamente. Mas você, talvez, ainda não recebeu o batismo para a salvação. Você recebeu um pré-batismo. Um batismo para arrependimento. Foi o que Paulo disse. João vos batizou com batismo de arrependimento. E você batizou também com batismo de arrependimento. Mas não foi para a salvação. Não foi para você ser a noiva de Cristo. Prezados ouvintes, se você precisar de maior esclarecimento, ligue. É um favor que você me faz, porque eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar. E você me ajude também. Prezado ouvinte, estou às suas ordens. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe de uma forma gloriosa. Melhor esclarecimento, pode ligar. Estou às suas ordens. Amém e amém. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém.